Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? É com muita alegria que a gente vem aqui um domingo mais, agora com a presença do glorioso São José, para estar nos abençoando nessa meditação. E a gente vai estar meditando sobre o Evangelho de São Lucas, que é o Evangelho desse domingo. Eu peço que você tenha a experiência de estar podendo ler ou escutar no telefone essa linda leitura que está do capítulo 24 de São Lucas, do versículo do 34 ao 48. E essa leitura está em paralelo com a leitura de São João. São Lucas e São João experimentaram, tiveram essa mesma experiência, e São João se centra nas feridas do lado de Nosso Senhor e nas mãos, e São Lucas, pelo contrário, se centra nas feridas da mão e dos pés. E a gente vai poder agora compartilhar com vocês um pouco sobre esse evangelho muito rico, que pode enriquecer muito a nossa vida. E, primeiramente, como vocês estão? Tudo bem? Espero que estejam como nós, radiante de alegria para poder transmitir essa experiência viva desse Deus não morto, desse Deus ressuscitado, nosso Senhor Jesus Cristo. E queremos mostrar a vocês como é diferente uma experiência de um Deus vivo de um Deus morto ou de um Deus esquecido. Por isso que queremos, através dessa leitura tão sublime do Evangelho de São Lucas, mostrar para vocês que o medo, desde toda a história da criação, por assim dizer, vem seguindo o homem. E o que causa esse medo quando o homem deixa que este medo tome posse do coração dele. E aqui nós vamos ver que temos alguém, uma pessoa, que nos dá a graça de vencer esse medo, que nos dá a graça de ter paz. Uma paz totalmente diferente daquela que só temos o costume de escutar. Paz, mas a paz verdadeira é essa paz que vem desde dentro. É isso, amados irmãos. E para que a gente possa entender um pouco mais essa leitura, a gente vai em uma das figuras centrais na Bíblia, que é a figura de Adão. É interessante que quando Deus proíbe a Adão não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você pode comer de todas as outras árvores, mas dessa não coma, porque se você come, morrendo, morrerás. Então, Deus aqui apresenta o tema da morte. O medo à morte é o que faz com que Adão retroceda diante desse dragão, diante dessa serpente que estava envolvendo a Eva, que já tinha envolvido a Eva e que agora também estava envolvendo Adão nessa astúcia, nessa malícia e nessa mentira. Então, diante dessa situação, Adão tinha duas possibilidades. O Adão enfrentava esse dragão e morreria, derramaria o seu sangue para proteger a sua crença em Deus e também a sua esposa, ou Adão guardaria a sua vida, a vida do corpo, e morreria na alma. E Adão preferiu a segunda opção. Adão preferiu morrer na alma, perder a amizade com Deus, do que derramar o seu sangue. E daí vem a raiz de todos os medos. Constantemente na nossa vida também, a gente tem medo de morrer. A gente tem medo de perder a nossa saúde. A gente tem medo de perder os nossos bens. A gente tem medo de perder o nosso vigor, a nossa força. A gente tem medo de perder a mobilidade do nosso corpo. E constantemente também na nossa vida, preferimos a saúde do corpo, a vida do corpo por em cima da vida da alma. E por que temos esse temor? Por que esse medo nos faz que nós façamos tantas coisas para conservar essa vida da carne? Sabe por quê? Porque muitos de nós não tivemos uma experiência com Cristo, uma experiência física com Jesus Cristo. Jesus Cristo, Deus. Por quê? Porque eu digo isso porque aqueles que tiveram uma experiência dessa, exemplo,
os apóstolos, não ficaram totalmente, por assim dizer, terminaram todos os medos deles, principalmente dessa morte física. Então, por isso que lançava a pregar a Cristo. Por isso que não temia mais aos judeus. Por isso que não estava nem aí se colocava eles numa grelha para ser assado, se crucificar, se cortasse a cabeça, porque eles já tinham essa liberdade em saber que o próprio Jesus tinha passado pela morte e venceu essa morte. Por isso que o contexto desse evangelho vai mostrar que Jesus aparece aos discípulos, os discípulos que estavam fechados em um cenáculo, e o que ele faz? Primeiro, deseja paz para eles, essa paz que eles necessitavam. Porque quando nós estamos cheios de medos, o que acontece? A paz vai embora. Nosso coração fica turbado. E depois Jesus mostra as chagas e os pés, as mãos chagadas e os pés. E ele que quer mostrar aí? Eu venci aquilo que vocês mais temem, aquela que vocês temem. Eu venci a morte. E porque eu, Jesus Cristo, Filho de Deus e homem, venci, vocês também vencerão por mim. Por isso que é a esperança, é a alegria que toma conta do medo que tinha no coração daqueles discípulos. E uma palavra interessante nesse texto é que Jesus vai dizer: por que vocês deixam que esses pensamentos subam aos vossos corações? Qual eram esses pensamentos? Pensamentos de temores, pensamentos de dúvidas que tinham de que Jesus Cristo morreu na cruz e passou, ou seja, esse contexto é no domingo da ressurreição. Morreu Jesus Cristo, os discípulos estavam aí, e agora? Morreu nosso mestre, deixamos tudo por ele, e agora? E Jesus vem a dizer: vocês não perderam nada, aqui estou eu, físico, e tocam, se querem, a mim, para que vocês vejam que eu ressuscitei. É isso, amados irmãos. Jesus Cristo aqui nos revela o plano primordial de Deus, o fim último que Deus tem planificado para cada um de nós. Deus também quer que a gente participe dessa alegria de contemplar, de poder tocar no seu corpo, de poder ter uma relação pessoal com Deus. E como o Antônio falou, assim como os discípulos se encontravam nessa situação de medo, de ansiedade, de temor, também muitas das pessoas podem se encontrar, muitos de vocês podem se encontrar nessa situação hoje também, com medo, atemorizado, ansioso, preocupado. E Jesus Cristo aqui se apresenta, e como o Antônio falou, e Jesus Cristo apresenta o fim último de Deus, e o fim último de Deus é vencer a morte. Jesus Cristo, quando fala para os discípulos na leitura: me toquem, eu tenho carne, eu tenho osso. Os discípulos não terminam de acreditar, pensam que é um fantasma. E depois o texto vai falar que, ao tocar em Nosso Senhor, então se encheram de alegria, e essa alegria era tanto que pensavam que isso é impossível que isso esteja passando. Então, Jesus Cristo o que está fazendo é: eu venci, eu sou vitorioso, eu mostro para vocês qual é o fim último, não tenham medo de perder aquilo que para a gente muitas vezes é o mais importante, o nosso corpo, a nossa saúde. Não tenham medo de perder isso, desde que essa perda seja por amor, desde que essa perda, esse trabalho, essa labuta que a gente tem todos os dias, seja um testemunho desse amor, dessa vitória de Deus sobre a morte. Então não tenha medo de perder seu dinheiro, não tenha medo de perder a sua saúde em certo sentido, se isso é por amor ao próximo, por amor àquelas pessoas que estão ao teu lado. Então, e a partir dessa experiência, quando Deus me permite participar também dessa vitória sobre o ódio, dessa vitória sobre a morte, e quando eu também participo dessa entrega, eu encontro em Jesus Cristo o sentido último da minha vida. Esses discípulos estavam desesperançados. A vida eterna. A vida eterna. Aquilo que Adão não escolheu, os discípulos de Nosso Senhor, os 12 apóstolos, sim escolheram.
E depois dessa experiência com Cristo ressuscitado, é interessante porque Jesus Cristo, como eles não terminavam de acreditar, Jesus Cristo faz a coisa mais básica de todo homem. Jesus Cristo come, e come um peixe. E é interessante porque o peixe também é uma representação do demônio. Aquele grande peixe que comeu Jonás, que o engoliu e levou para o fundo do mar. E Jonás, dentro desse peixe, no fundo do mar, ora e clama a Deus, e esse peixe vomita a Jonás para fora. É uma imagem da onde o homem foi parar. O homem foi parar no seio, no estômago do demônio. E o que ele quer falar com isso? Eu venci não só a morte, eu venci aquele que fez com que a morte entrasse no mundo. Jesus Cristo venceu o demônio. Então, aí está fundamentado a fé desses apóstolos, e aí também deve estar fundamentado a nossa fé, em que Jesus Cristo tem o poder. O grande mal que pode acontecer na nossa vida é limitar a Deus. Pensar que Deus não tem capacidade, que Deus não tem um poder suficiente para fazer com que eu também vença a morte, para que eu vença as dificuldades que se vai apresentando na minha vida. Por mais que muitas vezes, ou quase sempre, os caminhos de Deus são diferentes dos meus, mas são melhores. E Deus também na minha vida quer vencer a morte, Deus também na minha vida quer vencer o demônio. E Deus quer que eu participe dessa alegria. Vendo esse exemplo claro de Jonás, quando ele se fechou para transmitir a mensagem de Deus, o que aconteceu? O fechamento fez com que este prefiguração do demônio engolisse a Jonas e levasse para esse mar. O que acontece conosco quando nós nos fechamos para a transmissão não só do Santo Evangelho de Cristo, mas a transmissão desde um ensinamento que nos deve levar a uma vida digna, o que nos leva também a um sacrifício pelos demais, é justamente leva esse fechamento. Ou seja, quantas pessoas hoje vivem com medo justamente porque se fecharam para si, não se abriram para os demais. E um exemplo claro que hoje, conversando com o Franciel, me fez vir na memória foi quando via meu pai cortando os calos dele com um facão. Via ali, o que eu estava vendo não era apenas uma limpeza higiênica. O que eu via ali era um homem que gastava a sua vida para levar o que comer para os seus filhos. E isso, hoje, principalmente, o que me faz levar na minha vida eu tenho que dar um pouquinho da minha vida para os demais. Como meu pai deu para os seus 5 filhos e sua esposa. E nós podemos também agora, uma vez que descobrimos o que Deus, Jesus Cristo, fez por nós, o que tantas pessoas fizeram por nós, qual deve ser a nossa resposta? Me parece que não deve ser outra que senão transmitir aos demais o que nós recebemos. É isso. E aqui com essa transmissão a gente entende o porquê São Lucas se centrou nos pés. Porque os pés no Evangelho é nada mais, nada menos do que o objeto ou o membro do corpo que faz com que essa boa notícia chegue a nós. Então por isso que São Lucas se centra nos pés, porque é Jesus Cristo com seus pés sangrando, com seus pés feridos, que nos veio trazer essa boa notícia. Essa boa notícia de que Deus venceu a morte. Deus teve que caminhar por caminhos pedregosos, caminhos com pedras com pontas pontudas. E assim machucou todos os seus pés para nos trazer essa boa notícia. A única mensagem que a gente gostaria que vocês ficassem no coração hoje é essa transmissão, essa experiência desse amor vivido com Deus, uma vez que eu, na minha vida, você na sua vida, o Antônio na vida dele, experimenta essa vitória de Deus na nossa vida, que a gente seja transmissores, que a gente não corte essa transmissão dessa boa notícia. Por mais que os nossos pés e as nossas mãos sejam também feridas, por mais que nos custe,
Por mais que a gente tenha que suar sangue, mas essa boa notícia, essa notícia de amor, essa notícia de esperança, tem que chegar aos demais. E se não chega aos demais, eu participo desse inferno. Porque o que é o inferno? O inferno é nada mais, nada menos do que uma vida estática. Uma vida fechada, uma vida a portas fechadas, uma vida de medo, trancado, fechado em mim mesmo. Uma vida onde eu não estou com as portas abertas. E por isso que Jesus Cristo, ao entrar nessa situação dos discípulos, Jesus Cristo os envia, porque é próprio do amor o movimento. É próprio do amor correr a veia pelos nossos sangue, correr sangue nas nossas veias. Um coração que está funcionando bem faz com que esse sangue circule por todo o corpo. Então, se a gente não quer que essa vida chegue a outras pessoas, a gente não transmite. Mas se a gente quer que essa sávia chegue a todos os membros desse corpo de Nosso Senhor, a gente tem que ser transmissor dessa vida desse Cristo crucificado. Assim, a gente poderá solucionar problemas que a política não vai solucionar, uma falsa religião não vai solucionar. O único problema, a única solução para o problema que a gente tem hoje é isso. Pessoas que têm uma experiência com um Deus vivo. Um Deus vivo que se encontra na Bíblia. Um Deus vivo que se encontra na Eucaristia, na Santa Missa, na tradição da igreja, naquilo que a gente recebeu. E naquilo que a gente recebendo, a gente viveu e experimentou na nossa vida. Uma vez experimentado isso na nossa vida, a gente quer que outras pessoas experimentem e gozem dessa alegria, dessa esperança que invade o nosso coração. E assim terminamos essa meditação. Mais que dizer a você, saia pregando o Evangelho por todas as partes. Mais que isso, tenha essa experiência desse Cristo ressuscitado. Por quê? Porque ao você ter essa experiência com esse Cristo crucificado, ressuscitado, que venceu a morte, obviamente depois você não terá outra resposta que dar esse Cristo aos demais. Por isso, querido irmão, querida irmã, tenha essa consciência. Nós, como diz São Paulo, adoramos a um Deus conhecido, adoramos a um Deus vivo. Esse Deus que não ficou na história na cruz, mas que ao terceiro dia ressuscitou. E é Ele que move a Franciel, que move a mim e que move a tantos a dar a vida, a entregar cada dia, a poder falar essas palavras que nós estamos falando agora para vocês. Assim que pedimos a vocês que, na medida do possível, vá crescendo nessa experiência pessoal com Cristo. Na Santa Missa, como ele bem disse, e como Jesus falou, não sabiam vocês que Moisés, os profetas e os salmos falavam de mim? Busca Cristo especialmente também nas Sagradas Escrituras. Fale com Ele. Diga com o coração sincero: Senhor, aqui estou, eu sei que o Senhor está vivo, por isso veja esses temores que tenho. Ajuda-me a sair desses, para poder ser uma pessoa livre. E assim desejamos a vocês essa graça especial. É isso. E a gente pode nos fazer a grande pergunta que eu vou fazer aqui para o Antônio. Como é que eu faço isso? Como é que eu posso concretar isso de forma efetiva? Encarnar isso que você está falando na minha vida? Penso que na experiência de vida, do dia a dia, é a melhor forma de poder colocar por obra essa vivência. Quer dizer, esse testemunho desse Jesus ressuscitado. E na vivência, vou dar um exemplo. Como eu disse de meu pai, eu creio que tem muitos pais aí que estão me ouvindo. Você pode muito bem dar testemunho na sua casa de que essa sua entrega por sua esposa, por seus filhos, não somente para que eles dizem: meu pai foi bom, mas sim, se Jesus me deu tudo o que me deu, eu devo também dar de mim. E claro, também tem outros exemplos. Por isso, talvez você se encontre hoje na tua vida concreta, desanimado. Não sei se você está passando por alguma crise matrimonial, está desgostoso da vida, já não encontra essa paixão, esse amor pelo seu esposo, ou o esposo pela esposa. Talvez você como filho está
desesperançoso, ou tá rodeado de amigos que te dá má influência, sem uma expectativa de vida, talvez tua vida não vai tão fácil no colégio, talvez você está preocupado com tantas dívidas, talvez você está preocupado porque não está conseguindo colocar a comida dentro de casa, tantas situações que pode passar. E é nessa situação que nosso Senhor quer que você experimente. É nessa coisa concreta que você está vivendo na sua vida que Deus quer que você se prostre em oração e aí converse com Ele. Que você leve essa dificuldade para Deus. Porque a gente pode passar a nossa vida toda sendo praticantes, mas se relacionando com um Deus que na verdade é um fantasma. Um Deus que não se faz carne, um Deus que não se faz vida na minha vida concreta. Isso é nada mais, nada menos do que levar a oração. Vai no Santíssimo. E ali, diante de Deus, apresente a sua situação concreta, mas com confiança. Com confiança de que Deus tem um poder. Não limite a Deus. Não limite a Deus. Com confiança você fala, Senhor, entra na minha vida. Senhor, eu estou sem dinheiro. Senhor, ponha amor, ponha, Senhor, fervor no meu matrimônio. E você aí vai experimentar esse poder de Deus. Esse Deus que se manifesta na tua vida. Esse Deus que faz com que você supere essas dificuldades e que você seja também transmissor dessa experiência com um Deus que está vivo. E assim terminamos por hoje, e que essas palavras possam cair nos seus corações e que o resto que nós não falamos, Deus possa dar continuidade em cada um de vocês. É isso, amados irmãos. Aqui com a companhia de São José, que São José também possa aí estar iluminando a vida de cada um e que vocês possam aí viver um feliz domingo com essa alegria de saber que Deus nos ama e que Deus está ao nosso lado constantemente. Tchau, tchau.